Bom, mais um programa de Uvas e Personalidades e hoje vamos começar de uma forma bem diferenciada. Por uma coisa de casualidade, numa loja aqui em Curitiba, cruzei-me com um objeto que muitas vezes já ouvi a consideração, então, para quem passa dos 50, que algo que seja conservador. Mas lá está, há certas situações, certos pormenores que nos chamam a atenção, que nos recordam muitas vezes de ou situações, ou ideias, ou de filmes, ou de obras, e no meu caso foi exatamente um filme. Então uma certa loja em Curitiba, cruzei-me com este pequeno objeto. Lá está. Estamos a falar de uma máscara, tá? Estamos a falar de uma máscara que nos remete ao século XVIII, tá? E que de alguma forma, como eu costumo dizer, nos remarca ou remete a um filme, a uma situação, a um livro, uma obra ou um momento. No meu caso, esta peça, lá está, é uma máscara que remonta ao século XVIII, tá? Fez-me lembrar então deste filme, Scaramouche, ok? Scaramouche então é uma peça com o ator Stuart Granger, que sou um grande admirador de todas as sua filmografia, mas principalmente esse filme do Scaramouche. Scaramouche é um pequeno romance, tá? Onde se descobrem entre linhas que ele era André Morot, era um filho bastardo de um monarca que no final há uma reviravolta na história quando o seu irmão, tá? do mesmo pai, não sabendo ele, se confrontam numa luta de espadachim e ele não o mata exatamente porque algo da sua natureza o impede de o fazer. Mas lá está. Scaramouche é uma peça importante exatamente dessa película que André Morot se disfarça dessa personagem da trupe de teatro que encena. Mas onde é que eu encaixo essa questão do Scaramouche com uvas e personalidades? Geralmente nós falamos então de filmes, tá, de referências históricas, e quando falamos aqui da trupe de Scaramouche, tá, do século XVIII, falamos exatamente do momento e a parte temporal e geográfica que se passa o filme em França. Tá? Estamos a falar da França século XVIII e em várias cenas do filme, existem diversas cenas onde as mais diversos grupos sociais, inclusive os soldados da cavalaria da corte francesa, estão em bares, em pousadas ou mesmo em refeições a beber. E que vinho será? Estamos a falar do século XVIII, região de França, onde o processo de Bordeaux era muito elaborado e estariam a beber as uvas principais dessa região, tá? Da região de Bordeaux e da região que assistia ou fornecia Paris, as uvas do Merlot, e Cabernet Franc. Estamos a falar então de vinhos e uvas muito consumidas na época, tá? Onde no filme foi bem demarcado através da guarda real com essas personagens que andam atrás dessa personagem do Stuart Granger que é André Morot. Assiste o filme, tá? Scaramouche é uma coisa, é uma história, digamos assim, não é uma coisa, mas é algo a considerar, será contemporâneo e será sempre a questão eterna de luta de classes e antecipadamente esse filme tem o timeline de se desenrolar no início da Revolução Francesa com as ideias de igualdade, fraternidade e humanidade. Então assistam lá com este pequeno objeto, então veio-me isso à mente deste filme Scaramouche com Stuart Granger e a Cabernet Franc, ok, e a Merlot. Assistam lá. Então já na sequência mais conteúdo aqui do Uvas e Personalidades. Tchau, tchau. Ok, aqui perto do Leblon, ok, do Rio de Janeiro, tá? Só para informar que então sexta-feira estamos na City TV, lá para o Peru Lima, Uvas e Personalidades, às 20, não perca.
シャルミーディアオーフォーシーラください。テレビステーションオンラインジャパン。そして私たちのちゃん一重引用船るのOk, quais são os vinhos mais vendidos no mundo? Uma pergunta simples, geralmente, e a resposta também será, tá? Geralmente uma das questões que o marketing faz a nível mundial é exatamente ter a comparação e a referência de alguém famoso ou da referência de uma premiação de uma determinada vinícola. Então nós estamos a falar exatamente com a relação direta do marketing. A estrutura de marketing nas vinícolas e na estrutura do comércio do próprio vinho faz muitas vezes a referência a alguém famoso ou em relação a uma premiação de um determinado vinho feito em sequência em vários países. Há a questão das avaliações às cegas, o que de alguma forma tem todo aquele mistério e aquela parte técnica de demonstração e de avaliação que muitas vezes não é coincidência, mas sim a questão de referência e qualidade do produto perante a degustação de técnicos, de enólogos e muitas vezes de sommelier que fazem essas avaliações às cegas, ou seja, sem verem exatamente o rótulo, seguindo somente as mestrias de determinadas referências que eles dão exatamente para quais os vinhos a avaliar em determinado ano ou de determinado ano ou região. Portanto, nessa sequência verão que essa informação será sempre atualizada perante qual o melhor vinho ou os vinhos mais vendidos no mundo perante essas referências. Tem amigos ou algum amigo com dúvidas sobre estas questões, inscrevam-se lá no meu canal e vejam estas e outras situações para quebrar tabus sobre o mundo do vinho. Venham daí. Estamos aqui no Tsuru. Tsuru, restaurante japonês aí de Guaratuba. Nesse sentido, vamos falar do vinho do Japão. Vamos falar da uva, ou casta, Koshu. Koshu, existente no Japão, na região de Yamanashi, do Superior do Fuji, já é existente há milénios. Os entendidos e os especialistas e os estudiosos não conseguem decifrar ou identificar exatamente o ano da origem dessa casta, mas é um vinho de denominação de origem controlada de Yamanashi. Koshu é uma casta onde o bago da uva é bem transparente e é um vinho bem suave. Quem diria? Comida japonesa, Japão e uma casta específica daquela região. Estas e outras histórias no YouTube, Uvas e Personalidades, onde vocês veem que algo atemporal pode ser também contemporâneo. Não percam então, sigam as minhas redes sociais, YouTube e Uvas e Personalidades. Até uma próxima. A questão de Brasil ser mais leve, mais comunicativo, acho que moldou muito a minha personalidade. A questão dos europeus nas mídias, vocês conseguem ver, inclusive nas mídias agora que tem toda a globalização, vocês conseguem ver a participação ou a informação quando é dada pelos vários locutores, o reflexo da personalidade desse povo. Sim. São mais sérios, são mais assertivos, são mais mecânicos, são mais diligentes, são mais abertos. E eu vi isso no Brasil. Há uma abertura e uma leveza na passagem de informação. Tive que me comunicar de uma forma mais pausada, tá? Tive que utilizar os vossos termos, mas a questão de... fez com que eu quebrasse aquela monotonia visual, como vocês chamavam, e muitas vezes tu chamavas a atenção para eu ser não tão formal, fez com que, mesmo no mundo das uvas, era esse o meu objetivo, de descomplicar o mundo das uvas e também quebrar esse discurso técnico desse mundo da comunicação, no caso da gastronomia das uvas.
momento eu quero me responsabilizar, ativar para se inscreverem na Além do Sal e virem participar conosco da equipe, nada é nosso, dessa aventura que a gente está seguindo agora. Então eu peço, sigam o Além do Sal, curtam, compartilhem, falem, conversem, sejam apaixonados por eles, assim como eu estou, a minha equipe está apaixonada pelo projeto. Vamos fazer esse projeto dar certo. E ficamos aqui, eu, a Rosa e o Pedro. Beijos. Fala pessoal do programa Uvas e Personalidades, tudo bem? Quem está falando é Juliano Provessi, piloto profissional de kart. E esse ano, no último episódio, falei para vocês que a gente estava com uma novidade, então eu vim aqui apresentar a novidade para vocês, cheguem mais. Então, com o apoio da Copel, do ProEsport e da Secretaria aqui do Governo do Estado do Paraná, a gente conseguiu fechar um patrocínio com a Copel, que será o nosso patrocinador master aqui na temporada de 2025, onde a gente vai disputar o Campeonato Metropolitano, a Copa Beto Carreiro e o Brasileiro de Kart, que vai ser lá em Penha. Então, acompanhe a gente durante todo o ano aí no programa do João, o Uvas e Personalidades. Muito obrigado!
Ferrapa do Uvas e Personalidades. E agora vamos a falar de mais uma sugestão. Temos andado desaparecidos, mas como eu comentei nas últimas lives, tem a ver com a questão de programação de divulgação contratual com outras emissoras que exibem o nosso conteúdo, sendo da responsabilidade deles essa divulgação. Nesse sentido, temos estado um pouco mais secretos porque existem particularidades contratuais com essas TVs streaming que eles próprios é que têm contratualmente essa divulgação de imagem. Portanto, mas nós aqui estamos com espaço de liberdade para falar do UpTV, da UpTV Streaming também, do Uvas e Personalidades e das nossas sugestões. Na minha taça, hoje, como costuma dizer um amigo nosso, existe então uma particularidade do que nós estamos a provar. Provámos então e estamos a degustar ao longo desta semana um vinho da África do Sul, Diamonds and Pearls, tá? A Diamonds and Pearls então apresenta duas uvas muito distintas e muito interessantes que vêm diretamente da França, mas devido ao seu terroir quente e costeiro ali da África do Sul, apresenta-nos a Roussanne, tá? E a Chenin Blanc. Diamonds and Pearls é um rótulo exatamente da família Babylon's Peak, tá? Ali da região costeira da África do Sul, onde nos apresenta estas duas uvas brancas. Uma grande frescura, bem fresco então o vinho que se está a tomar e de fácil degustação, uma harmonização com finger foods, tá? É um vinho bem aromático, mas experimentámos também com pizza, uma pizza bem elaborada, mas com conteúdo ou ingredientes bem leves, com queijos, com digamos um chouriço, um salami não tão temperado e com palmito. Resultou numa harmonização perfeita e um casamento muito interessante. E lá está, através deste rótulo que vos apresento aqui, estamos então a falar de duas uvas desconhecidas para vocês, mas francesas, que estão a ser cultivadas com todo o seu porte e característica bem interessante, a Roussanne e a Chenin Blanc. Então é assim, foi mais uma sugestão e uma particularidade de um testemunho a título particular daquilo que estamos a consumir de momento e a divulgar também o que de bom e melhor temos aqui, semelhantes aos vinhos brasileiros, mas de acesso e um vinho de bolso, como eu costumo dizer, bem fresco e mesmo com frio, lá está, eu estou aqui de uma forma, de uma indumentária bem descontraída, tá? Mas a apresentar o que nós temos então na garrafa e na taça esta semana. Então, temos então Diamonds and Pearls da Babylon's Peak, África do Sul, com duas uvas distintas francesas, mas lá está, cultivadas na África do Sul. Até uma próxima sugestão. Tchau, tchau. Ok, quais são os vinhos mais vendidos no mundo? Uma pergunta simples, geralmente, e a resposta também será, tá? Geralmente uma das questões que o marketing faz a nível mundial é exatamente ter a comparação e a referência de alguém famoso ou da referência de uma premiação de uma determinada vinícola. Então nós estamos a falar exatamente com a relação direta do marketing. A estrutura de marketing nas vinícolas e na estrutura do comércio do próprio vinho faz muitas vezes a referência a alguém famoso ou em relação a uma premiação de um determinado vinho feito em sequência em vários países. Há a questão das avaliações às cegas, o que de alguma forma tem todo aquele mistério e aquela parte técnica de demonstração e de avaliação que muitas vezes não é coincidência, mas sim a questão de referência e qualidade do produto perante a degustação de técnicos, de enólogos e muitas vezes de sommelier que fazem essas avaliações às cegas, ou seja, sem verem exatamente o rótulo, seguindo somente as mestrias de determinadas referências que eles dão exatamente para quais os vinhos a avaliar em determinado ano ou de determinado ano ou região. Portanto, nessa sequência verão que essa informação será sempre atualizada perante qual o melhor vinho ou os vinhos mais vendidos no mundo perante essas referências. Tem amigos ou algum amigo com dúvidas sobre estas questões, inscrevam-se lá no meu canal e vejam estas e outras situações para quebrar tabus sobre o mundo do vinho. Venham daí. シャルミーディアオーフォーシーラください。テレビステーションオンラインジャパン。
そして私たちノーチャン一獣引用船るの né? A esfinge, se você observar, a cabeça ficou muito mais tempo exposta ao relento, né? E depois, no século XIX, aí que resolveram desenterrar de vez e expor todo o corpo da esfinge. Ele estava protegido pela areia. E se você olhar, ele está extremamente desgastado, o corpo, e esse desgaste se observa que é por água, muito mais do que o atrito da areia, dos ventos carregando areia, né? Ou seja, passou por um período muito chuvoso. Esse período muito chuvoso que causou esse desgaste tem pelo menos 8.000 anos, mas talvez 12.000 anos, né? Que causou o desgaste, ou seja, ela é anterior ainda a esses 8 ou 12.000 anos. Talvez tenha 20.000 anos, não sei te dizer quanto tempo. Ou seja, um sistema de erosão tão completamente diferente. Eu acho que essas obras são muito anteriores. Como foram feitas e por quanto tempo levou, né? Que diz, levou 80 anos para construir a pirâmide de Quéops. Talvez tenha demorado mais, talvez tenha demorado 800. Eu sei que no Japão houve me informaram, né, que no Japão foi feito um projeto de tentar repetir a construção das pirâmides, de uma das pirâmides, com toda a tecnologia moderna. Sério? Sério. E eles supunham que, ao invés de 80, eles iriam levar 20 anos. Talk